Nas duas aulas passadas, a gente estudou um pouco de princípio da conservação da quantidade de movimento em um volume de controle que estava parado, em repouso. Hoje a gente vai ver a conservação da quantidade de movimento em um volume de controle em movimento retilíneo uniforme ou uniformemente variado. Tá? São algumas coisas aí que às vezes a gente pode precisar também, tá? Então vamos dar uma olhada nesse tópico. Isso aqui é muito importante. Então vamos lá. Às vezes é possível a gente aplicar o princípio da conservação da quantidade de movimento em sistemas cujo volume de controle translada. Quer dizer, até a aula passada, o nosso volume de controle estava parado, né? A água entrava, a água saía, não sei o quê, e ele estava parado. Agora, a gente vai especificar mais a fórmula da quantidade de movimento desse sistema, né? Então, a gente vai fazer agora a mesma fórmula da quantidade de movimento, só que para um sistema que translada. Então, ó, para uma partícula, aqui, ó, o que eu tenho? Eu sei que a partícula aqui ela está dentro do volume de controle e esse volume de controle tem uma velocidade, né, que ele se translada aqui para a direita. Então, olha só, eu consigo escrever, né, aqui eu tenho um sistema de referência inercial, né, então esse sistema de referência aqui está parado e eu consigo escrever a posição absoluta dessa partícula aqui com esse vetor R absoluto aqui. Beleza. É, mas eu consigo escrever esse vetor R aqui de outra forma, né? Então, eu consigo criar aqui esse sistema de referência dentro do volume de controle e esse sistema de referência está fixo ao volume de controle, certo? Então, quando o volume de controle, esse sistema xref e yref aqui, ele anda com o volume de controle, né? Está grudado no volume de controle, mas esse xy aqui está parado. Beleza. Aí o que eu posso fazer? Eu posso definir aqui um vetor R, que vai ser o vetor R que vai dizer a posição desse sistema de referência aqui, né? Que é a posição de um ponto do volume de controle. E a partir desse sistema de referência, eu posso escrever a posição da minha partícula, né? Então, essa posição da partícula ela é relativa ao meu sistema de referência móvel, por isso que ela chama R relativo, né? E se eu somar esse vetor da posição relativa da minha partícula até o meu sistema de referência fixo ao volume de controle, e se eu somar com a posição do volume de controle com relação ao sistema inercial, eu vou ter aqui, ó, soma desses vetores aqui, o verde, o azul com o amarelo, vai me dar o vetor verde, que é o vetor posição absoluta da partícula. Beleza? Então aqui, eu sei que a posição absoluta da partícula é a posição do volume de controle com relação ao sistema inercial mais a posição da partícula com relação ao volume de controle. Beleza, faz todo sentido. O que eu posso fazer com essa fórmula? Eu posso derivar essa fórmula. Então, olha só. A velocidade absoluta, né, porque velocidade ela é derivada da posição. Então, a velocidade absoluta dessa partícula aqui, ela é a velocidade desse sistema de referência aqui, mais a velocidade da partícula com relação a esse sistema de referência. A velocidade desse sistema de referência aqui, repara que ele é fixo ao volume de controle. Então, a velocidade dele é exatamente a velocidade do volume de controle. E aí, então, a velocidade da partícula é a velocidade do volume de controle, mais a velocidade da partícula em relação ao volume de controle. Faz todo sentido, né? Essa aqui é a velocidade relativa, pura e simples. Beleza. Agora eu vou calcular, agora vamos voltar um pouco e vamos calcular a quantidade de movimento de um sistema, porque quantidade de movimento é velocidade que multiplica a massa. A velocidade a gente já calculou aqui, ó. Então, quantidade de movimento do sistema, ela vai ser a integral na massa do sistema, né, da velocidade absoluta de cada partícula que multiplica a massa. Isso daqui vai me dar uma grandeza que é a quantidade de movimento absoluta desse sistema, que eu vou chamar de PABS. Beleza. Essa velocidade absoluta aqui, eu consigo quebrar ela, né, porque a gente viu no slide anterior que ela era a velocidade do volume de controle mais a velocidade das partículas relativas ao volume de controle. Então eu consigo quebrar essa velocidade em duas partes aqui, ó, e eu consigo recalcular essa integral nesses dois termos. Então eu tenho uma integral aqui, que é a integral da velocidade do volume de controle multiplicada pela massa das partículas, mais
a integral da massa do sistema, na massa do sistema, da velocidade das partículas relativas ao volume de controle. O que eu posso fazer com isso? Isso daqui, ó. Isso daqui, no fundo, o que é isso? Essa velocidade do volume de controle, como ela é constante para todas as partículas, eu posso tirá-la para fora dessa integral. Isso aqui vai ser a integral da massa no volume de controle. Essa integral aqui, então, ela vai ser massa do volume de controle que multiplica a velocidade do volume de controle, que será a quantidade de movimento do volume de controle. Beleza. Mais uma outra parcela aqui, que é a velocidade das partículas em relação ao volume de controle, que multiplica a sua massa. Essa outra parcela aqui, ela vai ser uma quantidade de movimento das partículas em relação ao volume de controle, né? Porque ela é calculada com a velocidade em relação ao volume de controle. O que eu vou fazer com isso daqui, ó? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso, lá para o volume de controle, eu preciso calcular a derivada dessa quantidade de movimento absoluta aqui, ó. Então, eu vou calcular a derivada usando esses dois termos aqui que a gente calculou. Então, a derivada da quantidade de movimento do volume de controle, dentro do volume de controle aqui, né, derivada temporal, mais a derivada temporal da quantidade de movimento das partículas com relação ao volume de controle. E o que a gente sabe? Da segunda lei de Newton, a gente sabe que a somatória das forças em todas as direções é exatamente a derivada da quantidade de movimento. Essa é a segunda lei de Newton na sua forma perfeita. Essa é a definição da segunda lei de Newton. Aí o que vai acontecer? Eu vou reorganizar essa equação aqui, ó. Então, olha só. Repara, essa integral aqui, lembra que a gente tinha falado lá atrás que a velocidade do volume de controle é constante para todas as partículas, eu posso passar ela para fora. Passei para fora, ela vai cair dentro da derivada aqui. Então, eu vou derivar a velocidade do volume de controle, ela vai ser a aceleração do volume de controle, né? Então, eu vou ter a integral da aceleração do volume de controle, que multiplica cada partícula de massa aqui, ó. Beleza. Do outro lado, esse outro termo aqui lembra, é a quantidade de movimento relativa ao volume de controle. Aqui eu estou aplicando a derivada, então vai continuar sendo uma derivada aqui. Beleza. Esse termo mais esse termo tem que ser igual à somatória das forças no sistema, que é o que está aqui, ó. E aí? Bom, e aí que essa derivada aqui da quantidade de movimento, como ela é igual a essa somatória de forças aqui, a gente consegue embutir tudo isso daqui no nosso teorema do transporte de Reynolds, né? O teorema do transporte de Reynolds, a gente já tinha trabalhado com ele para a quantidade de movimento absoluta. Agora a gente vai trabalhar com ele para a quantidade de movimento relativa do sistema. Por quê? Porque eu consigo pegar esse termo de aceleração aqui e passar para o outro lado, somar com essa somatória de forças aqui, ó. Olha só a confusão. Então eu tenho aqui, ó, que a minha derivada da quantidade de movimento relativa do sistema no tempo, ela é a somatória das forças menos a integral da aceleração do volume de controle dentro da massa do volume de controle aqui, né? Se o seu fluido é incompressível, o termo dm aqui, até se ele não for incompressível também, mas o termo de massa aqui, ele na verdade ele é ρdV, né? Ele é a densidade que multiplica um elemento diferencial de volume. Então, olha só, você vai ter aqui, ó, essa integral aqui, como ela é a aceleração no volume de controle, primeiro que esse termo de massa vira ρdV, e segundo que a integral aqui, que antes era calculada na massa do sistema como um todo, ela é só calculada no volume de controle agora, porque essa aceleração aqui, ela é a aceleração do volume de controle. Então, a gente vai ter essa derivada da quantidade de movimento relativa do sistema igual a essa somatória de forças menos esse termo de aceleração aqui agora, ó, né? E agora sim, aqui a gente já comentou, beleza. E agora sim, indo para o teorema de transporte de Reynolds, a gente pode definir que essa quantidade n do teorema de transporte de Reynolds é a quantidade de movimento relativa. Então o eta, ele vai ser essa quantidade de movimento relativa dividido pela massa. Mas a quantidade de movimento relativa, ela era a massa que multiplica a velocidade relativa. Então esse eta aqui, ele é apenas a velocidade relativa das partículas com relação ao volume de controle.
Substituindo tudo isso no teorema de transporte de Reynolds, eu vou ter essa equação aqui, que engloba a variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle e o fluxo através das fronteiras do volume de controle, igual a essa variação da quantidade de movimento relativa aqui. Só que no slide anterior a gente calculou ela como sendo esse outro termo aqui, ó, na somatória das forças menos a integral da aceleração ρdv. Então agora você substitui tudo um no outro, todas as coisas umas nas outras. Tem que lembrar que essa somatória de forças aqui, a gente estava trabalhando no passado como somatória de forças de corpo mais somatórias de forças de superfície, né? A gente dividiu ela em dois termos para ficar mais prático. Então essa fórmula aqui ela vai se expandir um pouquinho mais para a gente poder utilizar. E essa fórmula aqui ela acaba sendo um caso, vamos dizer, um caso geral da fórmula que a gente já estava trabalhando, né? A próxima coisa que a gente vai fazer é um exercício aqui, eu já comento sobre ele. Mas se a gente for lá para a luzinha, lembra? A fórmula que a gente estava trabalhando era essa daqui, ó. Deixa eu pegar minha luzinha aqui. A gente tinha aqui a equação da conservação da quantidade de movimento para volume de controle em repouso, que era isso aqui, ó. Somatória das forças de corpo mais somatória das forças de superfície era igual a derivada no tempo da integral no volume de controle de V ρ dV mais a integral na superfície de controle de V ρ V dA, certo? Era essa fórmula que a gente estava utilizando até agora. Quando o volume de controle passa a ter algum movimento, a gente vai transformar essa equação aqui, né? Vai aparecer mais um termo aqui que é o termo de aceleração. Então a gente vai ficar com algo assim, ó. Somatória das forças de corpo mais a somatória das forças de superfície menos a integral no volume de controle da aceleração do volume de controle ρdV é igual à derivada temporal da integral no volume de controle de V relativo ρdV mais a integral na superfície de controle de V relativo ρV relativo dA. Certo? O que acontece aqui? Essas velocidades VR aqui, elas são relativas ao volume de controle. Beleza. O que acontece? Se o seu volume de controle está em repouso, esse aqui é em movimento retilíneo ou movimento uniforme ou retilíneo uniformemente variado. O que acontece? Se ele está em repouso, a aceleração é zero, então esse termo aqui zera, e a velocidade relativa ao volume de controle, como ele está parado, vai ser igual à velocidade absoluta. Então você vai cair exatamente nessa primeira equação aqui, ó. É exatamente a mesma equação, tá? Tinha outras formas de fazer isso daí, se a gente levasse em conta, por exemplo, a variação do volume a variação da quantidade de movimento aqui dentro do volume de controle. Tinha como tirar esse termo aqui daqui também, tá? Mas aí acaba que a gente tem que fazer um pouquinho mais de conta aqui na superfície de controle e acaba atrapalhando um pouco a vida. Então essa dedução ela é um pouco mais simples. Mas basicamente a nossa equação da quantidade de movimento ela vai ser adicionada agora desse termo aqui. E as nossas velocidades aqui, elas vão ser todas as velocidades relativas ao volume de controle, não mais velocidades absolutas, tá? Então eu tenho que levar isso aqui em consideração. Então vamos lá, vamos resolver um exercício agora.
eu tenho esse exercício aqui, ó, e por incrível que pareça, parece um exercício, fala, pô, mas para que eu vou resolver um exercício desse? Mas esse exercício aqui é extremamente importante, pessoal. Quando você está dimensionando, por exemplo, uma usina hidrelétrica, tem uma máquina hidrelétrica que se chama máquina Pelton. E essa máquina Pelton usa exatamente esse princípio que está aqui, que a gente vai ver agora, tá? Então, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um jato d'água e esse jato d'água está direcionado contra uma pá curva, né? Então, ele vai entrar aqui, vai fazer a curva e vai sair para cá. A água sai do bocal estacionário de diâmetro de 40 milímetros a 25 metros por segundo e entra na pá tangente à superfície no ponto A. Aqui. A superfície interna da pá faz um ângulo de 150 graus até a sua saída. Está aqui. Calcule as forças necessárias para manter a pá em velocidade constante, sabendo que ela está se movendo com velocidade U igual a 5 metros por segundo. Velocidade aqui igual a 5 metros por segundo. Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou copiar a figura aqui que me ajuda bastante a fazer isso. Vamos lá para a nossa luzinha. E vamos é isso que eu quero. Novo flipbook. Vazio. Não. Aqui. Belezura. Hoje nós estamos na aula do dia 22/10/2021. Faremos o exercício 1. O exercício 1 diz o seguinte, ó. A gente tem aqui essa figura. Beleza? O diâmetro do bocal aqui, ó, é de 40 milímetros. Velocidade V é de 5 metros por segundo. Vamos ver lá no exercício. O ângulo θ aqui é de 150 graus e U é 5 metros por segundo. Então, θ é 150 graus e U é 5 metros por segundo. Opa, fica tranquilo, Agnes. Tudo tranquilo. Então vamos lá. O que vai acontecer agora? Agora, ele quer basicamente entender qual que é a força F que eu vou ter que aplicar aqui na pá para que ela continue a velocidade constante, certo? Então, eu vou ter aqui, ó. Aqui na pá eu vou ter que aplicar uma força F para que a velocidade U continue constante. Beleza. Então eu vou aplicar aqui a minha equação da conservação da quantidade de movimento igual a gente viu na dedução aqui, igual eu acabei de calcular. Então eu vou ter o seguinte, ó, somatória das forças de corpo mais somatória das forças de superfície menos a integral no volume de controle da aceleração do volume de controle ρ dv. Opa, boa noite, gente. Isso daqui vai ser igual a derivada no tempo da integral no volume de controle da velocidade relativa ao volume de controle ρ dv mais a integral na superfície de controle da velocidade relativa ao volume de controle ρ produto escalar da velocidade relativa ao volume de controle novamente, que multiplica dA. Está aqui a nossa nova equação. Bom, para aplicar essa equação aqui, eu vou precisar, obviamente, definir o volume de controle, né? Então vamos ver se eu consigo desenhar essa pá minimamente aí.
Essa pá ela vai ter uma forma mais ou menos assim. Nossa senhora. Beleza, tá aceitável, né? Vou jogar ela um pouquinho para baixo. Tá muito perto da equação, eu vou acabar fazendo burrada. E eu aqui na minha pá, eu já vou definir um volume de controle aqui, ó. Que será este volume de controle aqui, ó. Beleza. Então o que vai acontecer? Vai entrar água por aqui. Perpendicular aqui. Aí essa água, ela vai vir batendo aqui na pá assim, ó. Por aqui. E ela vai sair pra cá. Então, ela vai vir batendo aqui na pá. Ela vai sair pra cá. Beleza. Aqui, na região de entrada, eu vou ter uma área A1. E aqui na região de saída, eu vou ter uma área A2. Beleza. A velocidade da minha pá aqui pra frente, ó, é uma velocidade U. Certo? E a velocidade do meu jato aqui, ela é uma velocidade... Por que eu coloquei V igual a 5 metros por segundo? Era 25, né? Eu acho que eu falei 25. Opa. Acho que eu falei 25 e escrevi 5. São 25 metros por segundo aqui. Então, U é de 5 metros por segundo. A velocidade V é a velocidade da água entrando aqui, absoluta. Beleza? Esse ângulo aqui, ó, eu vou fazer o ângulo contrário do que está lá no nosso enunciado. Então, este ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Beleza. E aqui eu vou ter uma velocidade V2 saindo para cá, né? Então, vamos desenhar ela aqui. Nossa, eu fiquei até com vergonha agora desse traço cinza aí. Vamos fazer direito, né? Fazer direito, professor. Olha aqui. Você pode usar a ferramenta. Aí, ó. Opa. Aqui eu vou ter uma velocidade V2 aqui, ó. Beleza. E essa velocidade V2 aqui, ó, eu vou desenhar ela já aqui relativa à minha pá. Então essa V2 aqui já está relativa à pá. E vamos começar aqui o nosso uso da nossa equação aqui, ó. Faltou uma coisa, que faltou a minha força F aqui, né? Beleza. Agora eu vou aplicar aqui, ó, a minha equação. Então, o que eu tenho de força de corpo aí? Eu tenho a força da gravidade, certo? Eu vou até desenhar a força da gravidade aqui. Eu vou desenhar aqui como uma força peso assim, ó. E aqui nós temos a direção X. E aqui nós temos a direção Y. Beleza.
Ah, agora sim, ó. Essa equação aqui, repara que ela está toda vetorial, né? E bem como a outra equação que a gente estava trabalhando, a gente pode trabalhar essa equação só em um sentido. Então eu posso trabalhar ela só no sentido x ou só no sentido y, tanto faz. Ah, vamos ver o que faz mais sentido aqui. Então, para a somatória de... Quer dizer, o que faz mais sentido é a gente trabalhar no sentido x, né? Porque a gente quer descobrir essa força que está no sentido x. Então, a nossa força de corpo em x, vamos colocar assim, ó. A somatória das forças de corpo em x, opa, então não tem seta porque é só em x, ela vai ser, olha só, a minha força de corpo aqui, ó, não é essa força aqui que eu estou apontando, tá errado. Minha força de corpo é a força peso. A força peso ela atua em y, né? Em x eu não tenho força de corpo aqui, então minha força de corpo é zero. Agora sim, a somatória das forças de superfície em x, força de superfície eu não tenho nenhuma pressão atuando aqui, a não ser a pressão atmosférica, que se cancela em todo o perímetro aqui do volume de controle. E a gente vai ter aqui essa força F, que é a minha força de reação na pá para que ela continue se deslocando a velocidade constante. Então essa força F aqui, ó, ela vai entrar na minha somatória das forças em x e ela vai entrar negativa, porque ela aponta na direção negativa de x aqui. X está para a direita, ela está para a esquerda. Então a gente vai ficar aqui com menos F. Beleza. Esse termo de aceleração aqui, ó, ele é integral no volume de controle de aceleração ρdv. A aceleração do volume de controle aqui, ó, ele fala que ele quer que o volume de controle continue se movendo a velocidade constante. Velocidade constante é aceleração igual a zero. Então isso daqui é aceleração igual a zero porque a velocidade é constante. Então essa aceleração é zero. Agora eu preciso tomar cuidado com esses dois termos aqui, ó, porque olha só. O meu volume de controle, a gente já sabe que ele não está acelerando. Aqui, beleza. Dentro do volume de controle, eu preciso ver então se ele está enchendo ou se ele está esvaziando, para saber se a quantidade de movimento dentro do volume de controle, ela se altera ou não. Aqui ele não está acelerando e ele também não está enchendo e não está esvaziando, ele está em regime. Então esse termo aqui, essa variação da quantidade de movimento dentro do volume de controle, também é zero, porque o nosso volume de controle está em regime. Beleza. Sobrou esse termo aqui, ó. Integral na superfície de controle, velocidade relativa, ρ, velocidade relativa de novo, dA. Vamos calcular esse VRdA primeiro aqui, ó. Repara que, na verdade, a gente tem que calcular para duas superfícies, né? Para a superfície 1 e para a superfície 2, que é onde eu tenho o fluxo de fluido aqui, ó. Na superfície 1, o que eu vou ter? Eu vou ter o seguinte. Aqui, ó. Vamos pegar esse termo aqui só para a gente destrinchar ele. Então eu vou ter integral na superfície de controle da velocidade relativa ρ, velocidade relativa dA. Isso aqui vai ser igual a integral da velocidade relativa ρ. Vou até fazer isso aqui, né? Imagina, não tem problema não. Vou até fazer isso aqui na direção aqui, ó, de x, em vez de fazer total, porque a gente vai aplicar isso aqui em x mesmo. Então vamos fazer de novo aqui, ó, porque aqui tem algo importante. Quando eu vou calcular essa integral aqui na direção de x, o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, integral na superfície de controle da velocidade aqui, ó, esse primeiro termo aqui, esse primeiro vetor aqui, VR, é o único vetor que eu vou conseguir destrinchar nas três posições. O outro produto escalar aqui, ele já é um escalar. Eu não vou conseguir quebrar isso daqui. Então esse VR aqui, ele vai virar o VRx ρ VR escalar dA. Beleza. Agora sim, essa integral aqui, ela vai ser calculada para a superfície 1
que é essa daqui onde o fluido está entrando, e para a superfície 2, onde o fluido está saindo. Então, eu vou ter VRX1 ρ VR1 escalar dA mais integral na superfície 2 VRX2 ρ VR2 dA. Beleza. Agora sim, agora eu vou pegar esse primeiro termo aqui, ó. Então, a minha integral. Eu tô vendo aqui, mas depois eu vou conseguir recortar isso aqui. Acho que eu vou até fazer isso aqui agora. Tô planejando os negócios aqui para ficar mais fácil da gente entender tudo que está acontecendo. Eu vou pegar essa figura aqui, eu vou copiar ela e eu vou passar para a próxima página. Aqui, então, copia. Ó. Agora sim. Deixa ela aqui. E vamos trabalhar no primeiro termo lá. Então, nosso primeiro termo era integral na superfície 1 de VRX1 ρ VR1 escalar dA. Lembrando que onde que está o nosso dA na superfície 1? Ele está na superfície de controle, apontando para fora. Esse aqui é o nosso dA. Certo? E a nossa velocidade VRX1, ela está para a direita aqui, ó. VRX1. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a velocidade U é de 5 metros por segundo. E a velocidade V é de 25 metros por segundo. Beleza. O que é VRX1? É a velocidade relativa em x na... tem uma setinha aqui que não era para estar aqui. É a velocidade relativa em x na superfície 1. Então ela está aqui. Velocidade relativa em x, quanto que vale? Eu tenho 25 da absoluta aqui do jato, menos 5, que é da minha pá que está andando para frente. Eu tenho que descontar. Então aqui eu vou ter VRX1 igual a V menos U. Isso aqui a gente sabe que dá 20 metros por segundo. Beleza. O ρ é a densidade do fluido. Beleza. Ali acho que é água, então o nosso ρ é 999 kg por metro cúbico. Aí o que a gente vai ter? Depois eu me preocupo com ele. Produto escalar de VR1 com dA. O que vai dar VR1 com dA? VR1 com dA, eu vou ter o quê? Ó? É a velocidade relativa na superfície 1, que aqui vai ser V menos 1 mesmo, V menos U mesmo, que multiplica dA, certo? A integral disso daqui vai ser justamente essa velocidade relativa que multiplica a área com sinal negativo, né? Porque o dA aponta para a esquerda e o VR1 aponta para a direita. Então a gente sabe que esse produto aqui, ó, VR1 escalar dA, quando eu integrar ele, né, ele vai resultar em VRX1, que é V menos U, que multiplica a área A1, que é essa área aqui, com sinal negativo por causa da diferença de direção do dA para o VR1 aqui. Então, beleza. Então, isso daqui vai me dar, no fim das contas, V menos U, ρ, menos V menos U, A1.
que é igual a menos ρ V menos U. Isso aqui é um U, hein? Ao quadrado A1. Já digo para vocês como que a gente vai resolver essa questão das áreas aqui. Primeiro vamos deixar a área do jeito que está. Vamos para a superfície 2 agora. Aqui na superfície 2, o que eu tenho? Ó, eu vou ter integral na superfície 2 de VRx2 que multiplica ρ, que multiplica VR2 escalar A2. Beleza. Aliás, DA2. Ou DA aqui. O DA aqui nessa superfície, ele aponta para cá, ó. Vamos usar a retinha aqui. Ele aponta para cá, ó. Esse vai ser o nosso DA. Então, beleza. O DA está alinhado com o V2 aqui, certo? Então, se eu tenho uma velocidade V2 aqui relativa, que eu posso chamar de VR2 também, eu sei que esse produto escalar aqui, ó, VR2 dA, vai resultar para mim, depois que eu integrar, na verdade, em um termo VR2 escalar A2. Beleza. O ρ é o ρ, normal. E o VRx2 aqui, ó. Quem que é o VRx2? Ele é a velocidade relativa a 2 na direção de x aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar esse V2 relativo aqui, ó. Que é o nosso VR2. E eu vou ter que multiplicar esse VR2 aqui pelo cosseno de 30 graus. Beleza. Então, juntando tudo isso daqui, esse termo aqui, no fim das contas, ele vai ser igual a VR2 cosseno de 30 graus, que multiplica ρ VR2 A2. Ah, e faltou uma coisa importante aqui, ó. Repara que esse VR2 cosseno de 30 graus aponta para trás aqui, x aponta para a direita, ele aponta para a esquerda. Então tem um sinal de menos aqui, ó, que vai entrar aqui também, né? Então, no fim das contas, esse termo aqui é igual a menos ρ VR2 ao quadrado A2 cosseno de 30 graus. Beleza. Mas, se eu juntar tudo isso daqui na equação, o que eu vou ter? Então, substituindo tudo na equação, o que a gente vai obter? Somatória das forças de corpo em x, 0. Somatória das forças de superfície em x, menos F. Somatória de aceleração ρdv, 0. Derivada da integral no volume de controle de V ρdv, 0. Integral na superfície de controle de V ρvdA vai ser aqui, ó, esse termo menos menos ρ V menos U ao quadrado A1 menos ρ VR2 ao quadrado A2 cosseno de 30 graus. Ainda não dá para resolver muito porque a gente não tem as áreas A1 e A2. O que eu faço agora? Agora eu faço o seguinte, ó. Quando eu começo o problema, o que eu vou ter lá? Eu vou ter... Aqui, deixa eu até ver um negócio aqui. Aqui, ó.
Aqui está o nosso problema. Sai uma parte aqui da figura, mas não tem problema. Vamos apagar o outro eixo aqui. Vou apagar algumas coisas, na verdade, aqui. Vou apagar isso aqui. Essas coisas aqui pode deixar. Imagina que eu ainda tenho esse volume de controle aqui, tá certo? E aí, do outro lado aqui, eu tenho o jato. O jato está aqui, ó. E sai aqui o jato para cá. Na verdade, eu não sei o que aconteceu entre esse ponto e a entrada na minha pá aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para dois volumes de controle aqui, ó. Eu tenho esse volume de controle aqui, amarelinho, e esse outro volume de controle vermelho. Essa superfície aqui, para mim, ela vai ser a superfície 0. Aqui vai ser a superfície 0. Porque aqui eu tenho a superfície 1 e aqui eu tenho a superfície 2. Beleza. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Coisa chata. Vou puxar isso aqui tudo pra cá um pouquinho. Tem que caprichar mais aqui. Puxar isso aqui pra cá um pouquinho. Esse aqui vai ser o volume de controle 1. E esse daqui vai ser o meu volume de controle 2. E eu vou aplicar o princípio da conservação da massa 2 vezes. Então aqui, ó, no volume de controle 1, eu vou ter derivada da integral no volume de controle de ρ dv mais a integral na superfície de controle de ρ v escalar dA igual a 0. Essa aqui é a integral, é a equação da conservação da massa. Repara que como ela parece muito mais simples agora do que quando eu apresentei ela para vocês. Beleza. O que vai acontecer aqui, ó? O volume de controle não está enchendo nem esvaziando, né? A gente está falando desse volume de controle aqui, ó. Não está enchendo nem esvaziando. Então, essa integral aqui, ela vale 0, porque o volume de controle está em regime. Essa outra integral aqui, ó, eu tenho fluido entrando pela superfície 1, né? Então, ele vai ter uma velocidade V aqui. Vamos imaginar esse volume de controle aqui parado, só para a gente não se confundir. Então, ele vai ter uma velocidade V aqui. Aqui eu tenho uma área A0. E ele vai sair aqui para uma área A1 com uma velocidade V1. O que vai acontecer? Aqui, ó, o dA, ele aponta para cá. Vamos fazer de amarelinho aqui. Laranjinha. Aqui eu tenho dA apontando para cá. E aqui eu tenho dA apontando para cá. Então, para esse volume de controle aqui, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter, desse lado, velocidade V conhecida, absoluta, que multiplica a área A conhecida também, que é de, ele fala que o diâmetro lá é de 40 milímetros, né? Então, π diâmetro ao quadrado, π diâmetro ao quadrado sobre 4. Isso daqui negativo. Agora na saída eu vou ter positivo, V1, que multiplica A1. Isso aqui é igual a 0. Então o que vai acontecer aqui, ó? Esse termo aqui, ó, velocidade vezes área 1, vai dar a minha vazão 1, velocidade vezes área 0, vai dar a minha vazão Q0 aqui, que eu conheço, porque ele dá a velocidade da área. Aqui, ó, saindo desse volume de controle, mas ainda em repouso, eu vou ter uma vazão Q1 aqui, ó.
certo? E a gente, se eu jogar esse Q0 para lá, a gente vai entender que a vazão Q1 é igual à vazão Q0. Beleza. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter um volume de controle. Vamos redesenhar esse volume de controle aí, ó. Mais uma página aqui. Eu vou ter lá o meu volume de controle amarelinho, que está parado. Eu vou ter o meu... Opa! Eu vou ter meu fluido entrando aqui com uma velocidade V0, saindo aqui com uma velocidade V1. Aqui eu tenho área 0, aqui eu tenho área 1. Só para constar, dA, dA. Esse volume de controle ainda está em repouso. Da nossa equação, eu vou ter que menos Q0 mais Q1 igual a 0. Portanto, Q0 vai ser igual a Q1. Beleza. O que isso quer dizer? Isso quer dizer... Deixa eu colar de novo essa figura aqui. Isso quer dizer que eu não conheço a área e eu não conheço a velocidade. Mas eu sei que aqui, ó, eu vou ter uma vazão e essa vazão ela vai ser igual à vazão do começo aqui, ó, né? Aqui, enquanto eu estou no absoluto, essa vazão vai ser igual à vazão do começo aqui, ó. E essa vazão do começo eu conheço, certo? Essa vazão do começo aqui, essa vazão inicial, ela vai ser Q0. Q0, ela vai ser a nossa área 0 que multiplica a velocidade 0, tudo isso dado no enunciado. Beleza. Agora, aqui que entra o problema, porque quando eu vou olhar para esse volume de controle aqui, ó, a vazão de entrada aqui, ela muda um pouco, certo? Porque o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter essa mesma área 1 que está aqui, ela está aqui, só que a velocidade de entrada aqui, ela não é a velocidade V. A velocidade de entrada aqui, ó, ela é V menos U, certo? Então, se eu for aplicar o teorema da conservação da massa para esse volume de controle aqui, ó, eu vou ter o seguinte, ó, derivada temporal da integral no volume de controle de ρ dV mais integral na superfície de controle de ρ v dA igual a zero. Esse volume de controle aqui também está em regime, não está enchendo nem esvaziando, então esse termo aqui é zero. E a integral na superfície de controle aqui, ó, ela vai levar em conta a velocidade e área de entrada e velocidade e área de saída. Lembrando de novo que aqui o meu dA está para cá. E aqui o meu dA está para cá. Então o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter algo assim, ó. Aqui nessa primeira parte, ó, dA e V menos U tem direções contrárias aqui, né? Então, nessa primeira parte eu vou ter V menos U negativo, por causa das direções contrárias, que multiplica a 1. E aqui, ó, saindo, eu vou ter mais, porque dA e V2 estão na mesma direção, V2, que é relativo, a 2. Que é igual a zero. Então, V2 a 2 é igual a V menos U a 1. Beleza. Esse V menos U a 1 aqui, ó, ele não é esse Q1 aqui. Tá vendo? Por quê? Porque essa velocidade V1 aqui, ela é absoluta. E essa velocidade V menos U aqui, ela é relativa.
certo? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter que vir com bastante calma aqui agora. Repara que eu sei que a minha vazão Q0 é igual à minha vazão Q1, tá certo? Então, eu sei que Q0, que é A0 V0, é igual a Q1, que é igual a A1 V1. Beleza. Essa vazão aqui, ó, eu vou chamar ela de V1, aliás, Q1 linha. Por quê? Porque ela vai pegar essa velocidade V1, eu até escrevi V aqui, mas ela é uma velocidade V1 que está aqui, ó. E ela vai subtrair U aqui para entrar. Então, Q1' é V1 menos U, que multiplica A1. Beleza. V1A1, a gente sabe que é Q1, que a gente sabe que é Q0. Então, isso daqui é V1A1 é Q0 menos U A1. Beleza. E aqui eu tenho V2A2 igual a tudo isso daqui, ó. Então, V2A2 vai ser igual a Q0 menos U A1. Beleza. E o A1 aqui, ó, ele se relaciona com o A0 através das velocidades aqui, ó, né? Porque eu tenho A0 V0 igual a 1 V1. Então a minha área A1, ela vai ser igual à área A0 V0 sobre V1. Opa, não tem problema, Nicolau. Fica tranquilo. Então, beleza. Por que que eu fiz toda essa reflexão aqui? Porque se a gente voltar lá no nosso resultado, olha só, nosso resultado era isso daqui, ó, né? Que eu posso transpor da seguinte forma. Aqui, ó, quer ver? Vamos jogar tudo pra lá. Pera aí. Eu vou reescrever porque aqui, além da letra feia, tá com todos os sinais negativos aqui. Nosso resultado era isso daqui, ó. Ele era F é igual a ρ V menos U ao quadrado A1 mais ρ. Esqueci, tava tentando lembrar do resto, esqueci aqui. Eita, prela. VR ao quadrado a 2 cosseno de 30 graus. VR ao quadrado a 2 cosseno de 30 graus. Beleza. O que que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso fazer o seguinte. Eu vou ter que partir de algumas hipóteses aqui para começar a resolver essas coisas aqui, ó. Vamos começar olhando para esse termo aqui, ó, para esse V menos U ao quadrado A1. Eu tenho algo parecido com isso daqui, ó, que é esse V1 menos U A1, certo? Como que eu relaciono o V e o V1 aqui, ó? Como que eu consigo relacionar o V, que é esse V0, e o V1? Através das áreas, né? Eu tenho através da área A0 e através da área 1. Eu sei que, fundamentalmente, as vazões elas são iguais desse ponto para esse, mas eu não sei o que aconteceu com o fluxo aqui.
Se eu não disser nesse ponto o que aconteceu com o fluxo, eu fico com o exercício travado. Aqui, ó, esse fluxo é horizontal, né? Então, o que que a gente pode assumir? A gente pode assumir que na horizontal aqui, como não tem nenhuma força na horizontal, eu posso assumir que esse fluxo não acelerou e nem desacelerou. Se isso é verdade, se ele não acelerou e nem desacelerou, V0 vai ser igual a V1. E se V0 for igual a V1, pelas equações aqui, A0 tem que ser igual a 1. Então a gente vai fazer essa hipótese de que eu não tive desaceleração aqui no fluxo. Então eu vou ter V0 igual a V1. Se eu tivesse aceleração e desaceleração, eu teria que ter a regra, né? Eu teria que saber o que aconteceu daqui para cá para eu saber o que aconteceu com as áreas. Aí a gente conseguiria resolver também. Então se a gente sabe que V0 é V1, A0 vai ser igual a 1. Beleza. Então V0, que é o nosso V aqui, é igual a V1. E agora olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, esse V1, eu tenho esse termo aqui, ó, quer ver, ó? Vamos tentar fazer uma caixinha aqui para trabalhar nela. A lousa ficou bagunçada dessa vez. Eu vou pegar só um desse V1 menos U e multiplicar por A1 aqui, ó. V1 menos U, A1. A1 é igual a A0, e A0 eu conheço, certo? Isso aqui é igual a V1 menos U, que multiplica A0. O U eu conheço e o V1 eu conheço também, né? Então eu vou ter aqui esse V1 menos U A0, isso daqui, ó, V1 A0 é a mesma coisa que V0 A0, que é a nossa vazão inicial. Isso aqui é Q0 menos U A0, certo? Então esse termo aqui, ó, esse primeiro termo, ele vai ser ρ, V1 é igual a V0, certo? Então eu vou ter V0 menos U. E aí esse V1 menos U A0 virou isso daqui, ó. Q0 menos U A0. Então, agora tudo isso daqui eu tenho. Velocidade da pá eu tenho, vazão eu tenho, velocidade da pá eu tenho, área eu tenho. O primeiro termo está garantido. Mas, aqui, ó, ρ, VR ao quadrado A2 cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus eu tenho, o A2 eu não tenho. Mas aqui, ó, V2A2, ele é esse V menos U A1. V menos U A1 é esse Q0 menos U A0. Então eu vou ter aqui, ó, V2, ou VR. Aqui era VR2, VR2, que multiplica V1 menos U A0. Aliás, V1 menos U A1, que é Q0 menos U A0. Repara que eu tenho quase tudo aqui, ó. Por que que eu tenho quase tudo? Por que que eu não tenho tudo? Porque aqui faltou essa velocidade relativa VR2 aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho essa velocidade relativa aqui, ó. Eu não tenho essa velocidade relativa. Por que que eu não tenho a velocidade relativa? Porque eu não tenho a área 2. Porque eu não sei o que que aconteceu. Né? Se eu conseguisse saber... Porque tem um produto aqui, tá vendo? V2A2 é igual a isso daqui. Mas só V2 eu não tenho isolado. Então eu vou ter que fazer uma outra hipótese aqui agora, de que a área da seção transversal do fluxo ela não se alterou durante esse caminho que ele fez aqui pela pá. Então eu vou fazer essa outra hipótese de que V1A1 é igual a V2A2. Beleza. Se eu fizer essa outra hipótese aqui de que, aliás, A1 igual a 2, se eu fizer essa outra hipótese, aí eu vou saber que o VR1 é igual a VR2. E o VR1 a gente conhece, né? Porque o VR1, a velocidade relativa em 1 aqui, é V1 menos U, que é V0 menos U. Então, esse VR2 aqui, ele é... Vamos apagar esse aqui também para caber.
V menos U, ou V0 menos U, Q0 menos U A0, cosseno de 30 graus. Beleza. Agora eu tenho tudo aqui. E agora eu consigo resolver. Então, no fundo, eu tenho um grande termo em comum aqui. E aí, tudo isso vai multiplicar 1 mais cosseno de 30 graus, né? Se a gente for fazer a continha aqui, isso aqui vai ser... Gente do céu, exercício enrolado. Rho, que é 999, que multiplica V0, que é 25 metros por segundo, menos U, que é 5 metros por segundo, que multiplica Q0, que é a vazão ali, V0, que multiplica a área. Então, a vazão V0, aliás, a velocidade V0 é 25 metros por segundo, que multiplica π, diâmetro de 0,04 metros ao quadrado, dividido por 4, menos 5 metros por segundo, que multiplica a mesma área, π, 0,04 ao quadrado, dividido por 4. Tudo isso multiplica 1 mais cosseno de 30 graus. Beleza. E essa força, no fim das contas, ela vale 937,028 newtons. Beleza. Eu quis mostrar esse exercício aqui para vocês, eu quis fazer ele com calma para vocês, principalmente essa parte do final, para vocês verem o seguinte, que o exercício, ele tem que te dar algumas informações, senão você vai ter que fazer algumas hipóteses, né? Aqui, ó, a gente teve que... Olha o trabalhão que a gente teve no final do exercício. Eu tive que pegar aqui, ó, até aqui, até fazer essa aplicação da nossa equação da conservação da quantidade de movimento, tudo bem, a gente fez. Mas agora, para mexer com essas áreas aqui, com essa velocidade relativa, talvez foi a parte mais complicada do exercício, no fim das contas. Porque aqui o que eu tive que fazer? Eu tive que aplicar a equação da conservação da massa 2 vezes, né, nos 2 volumes de controle, para ver quais eram as relações entre as velocidades e as áreas aqui, né? E tivemos que fazer ainda algumas hipóteses, porque a informação não foi dada, né? Então a gente fez a hipótese de que o fluido não acelerava nem freava nesse primeiro volume de controle, e a gente fez a hipótese de que essa área de seção transversal foi mantida a mesma ao longo de toda a pá aqui. Sem essas duas hipóteses não dava para resolver. Deixa eu ver o chat aqui. Então, aonde você diz? Aqui embaixo? Não, aí não, viu? Porque aqui, ó, o que que acontece, ó? Esse termo aqui, foi como que você perguntou pra gente deixar isso aqui mais claro. Esse termo aqui, ó, vamos copiar ele pra cá. Ele é ρ V1 menos U ao quadrado A1. Isso aqui é ρ V1 menos U V1 menos U A1. Opa, 1. E aí, só esse pedacinho aqui, ó, é esse pedaço aqui em cima, ó, que é o nosso Q0 menos U a 0. Isso aqui é Q0 menos U a 0. Então acaba que esse termo aqui ele deixa de ficar ao quadrado, né? Porque uma parte dele a gente usou para esse termo aqui e a outra parte não fica ao quadrado. Outra parte dessa soma. Aqui? Esse termo aqui, você diz? Do VR2?
Mesma coisa, né? Aqui eu vou ter o que, ó? Aqui, esse termo aqui, ele vai ser ρ, VR2, VR2, A2, cosseno de 30 graus. Beleza. O VR2A2, esse termo aqui, ó, é esse termo aqui, que é esse termo aqui. E o VR2 em si, ele é aqui, ó, o VR2 a gente assumiu que ele é igual ao VR1. E o VR1 é esse V1 menos U aqui, ó. Então eu vou ficar com esse termo aqui, V1 menos U, né? Rho, V1 menos U. Esse segundo termo aqui, V1 menos U A1, ou de V1 menos U A1, ele vai virar Q menos U A0 aqui, que é 0 menos U A0. Cosseno de 30. Então não ficou ao quadrado aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.